Joga. Que isso? Que timing, hein, pra pausar. Mano, é só você pegar igual, faz igual os brasileiros. Pega o entulho e joga na calçada, pô, do vizinho, velho. É Você igual. escutou primeiro aqui, hein? Joguem tudo na calçada. Todo mundo faz isso aqui no Brasil, bicho. @Cordilheira Cultural. Joga tudo na calçada. Salve, cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira React. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve. Pra quem não conhece a gente é o Cordilheira Cultural, nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, é só procurar @Cordilheira Cultural em todas as redes, e no Twitter é @Cordilheira Cult, vai lá antes que o Twitter acabe. Pra vocês que acompanham a gente aqui direto, ou pra quem tá chegando, a gente também tem algumas formas de vocês poderem ajudar a gente, tá? Então vocês podem divulgar o nosso canal pra outras pessoas, vocês podem ir lá nos nossos vídeos no YouTube, curtir, então já deixa sua curtida aqui embaixo se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal se não é inscrito, e deixa um comentário pra gente saber o que vocês acharam desse vídeo. Manda assim, first. Boa, isso é bom também. E aqui do lado, ó, aquele negocinho tudo quadriculado, é um QR Code, tá? Esse QR Code é pra vocês mandarem um Pix pro nosso projeto. Vocês podem ajudar com qualquer valor. Isso daí ajuda a gente a fazer manutenção de equipamento, comprar equipamento novo. Quem sabe liberar alguém algum dia pra trabalhar integralmente com Cordilheira, a gente fazer mais lives e mais conteúdo pra vocês, tá? Pra quem nos ouve, a chave Pix é cordilheiracultural@gmail.com. O Cauê vai jogar aqui em algum lugar igual ele fez e vai ficar rodando na ponta do meu dedo. Não. Tá. E também tem outra forma de vocês ajudarem a gente, que é através do nosso financiamento coletivo, é apoia.se/Cordilheira Cultural. Joga na tela aqui também, editor, por favor. Por lá vocês podem ajudar a gente mensalmente a partir de R$1. Vocês já estão contribuindo com o nosso projeto. A gente tem algumas recompensas lá. Então fica ligado, cola lá pra ver como é que funciona o nosso financiamento coletivo. Se você quiser ajudar a gente de outras formas e não sabe como, vai lá nas nossas redes sociais e manda um inbox pra gente. Beleza? É isso? Então bora pro React. As casas são praticamente todas iguais. As casas aqui, elas são tão sem valor ao governo precisar dar as casas de graça pra ver se alguém quer. Inclusive tem uma casa abandonada bem aqui, ó. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês por quê que isso tá acontecendo. Foi mais caro tirar o lixo do que comprar a casa. Mas antes, uma palavra do nosso patrocinador. Pra quem é do mundo dos games ou tem vontade de começar a Instant Game, é o melhor lugar pra você comprar os seus jogos. Pô, acho porque que eles não têm os tá em melhores preços do 1080, né? Brasil. Você consegue comprar os jogos pra PC, Vamos console, dar uma todas as olhadinha plataformas. aqui, E o ó. que eu mais amo é que Olá, além ó. da entrega do código ser imediata, o suporte ao cliente também é 24 Outro horas. 1080 Instant Game Premium? não é Que uma porra é marketplace, essa, irmão? O eles bagulho tá são donos de cobrando todo o aqui pra estoque do assistir? site. Forma de Taxa pagamento de bits digital melhorada, ou pode cartão de pá. crédito. Inclusive, a loja tem mais de 500 milhões de reviews no Trustpilot. Tudo Galera, a isso faz gente não diferença, concorda muito com essa mais segura, com propaganda, zero beleza? Clica no link da descrição pra Esquece. saber mais. Que propaganda é? Eu nem prestei Oi, atenção. gente. Nem sei, mano. Hoje Beleza. eu encontrei mais uma casa abandonada. E aí eu decidi que eu ia contar pra vocês sobre essa curiosidade. De Mas casas tem que fazer isso aqui no Brasil, né? Tipo, casas abandonadas em todo o centro, mas você não pode comprar ela. Nem se você quisesse comprar ela. Vamos ver como é que ela vai fazer. Dependendo, a gente faz um conteúdo exclusivo pra vocês aqui das casas abandonadas de São Carlos. Tá? Vamos embora. abandonadas aqui no Japão. Essas casas se chamam IKEA. E, gente, sério, quando eu tô nas redes sociais, eu vejo muito gringo fazendo propaganda dessas casas, falando sobre como as casas no Japão são baratas e como vale a pena comprar uma casa abandonada aqui. Será? Ela mandou um será? Se você volta ali, foi muito bom. Sim, se você for rico ou burro. Será? Vocês sabiam que o governo do Japão, ele tá simplesmente dando mais de País mais 8 endividado milhões do mundo. de casas abandonadas? Sim, vocês não ouviram errado. Eu disse dando. As casas são de graça. Pra quem escuta falar sobre isso de casa abandonada, parece uma coisa besta, né? Tipo assim, a casa que eu morava no Brasil tinha uma casa vizinha que era abandonada. Então, assim, não parece uma grande coisa. Até você perceber que o problema é muito grande, ao nível que, assim, Tóquio, um dos metros quadrados mais caros do mundo, só aqui, uma a cada 10 casas estão abandonadas. Existe. Aqui no Brasil também, pô. Se for ali se for no centro da sua cidade, você pode contar aí. Aliás, você não consegue contar nos dedos da mão quantas casas abandonadas tem, mano. E se falar dos prédios, então, com apartamentos vazios. Mas qual que é o nome desse problema? Ela falou o problema, não falou o nome, né? Especulação imobiliária. Incrível, né? É igual o Baiana System fala, né? Especulação imobiliária. Parará. Pô, eu não sei cantar. Mas aquela música é boa. O álbum inteiro é bom. Pô, muito Tem cidades inteiras no interior do Japão que são abandonadas. E assim, Das inteiras isso abandonadas? acontece por causa da migração que acontece, né? Dos jovens que estão começando a entrar na faculdade Todo ou jovem. a arrumar um emprego. E eles abandonam as Tem que cidades acabar o do jovem. interior que eles moram pra vir pra. A culpa é do jovem, mano. Nossa, A culpa é do jovem, foi foda. Olha lá. Vitor Veric chegou. Salve, Vitor. Bem-vindo aí, meu camarada. Tamo junto.
Vitão foi obrigado a escutar o quê? Vitão, ó. Você já escutou, né? Porque o chat vem depois, mas tu foi obrigado a escutar que a culpa de ter cidades, Casas casas, abandonadas. vilas abandonadas no Japão é dos jovens. Então, se você é jovem, Vitão, se eu fosse você, pensava melhor nas suas escolhas. Não, e vamos pensar no seguinte, tipo assim, só um processo de migração de uma parcela de pessoas de um lugar pra outro causa isso, tipo assim, muitas casas abandonadas? Não E- faz sentido. E se causasse, qual que é a causa desse processo de migração? Porque ela diz, né? Nas cidades do interior aqui, as pessoas vêm para Tóquio, para a capital. Por que que existe esse processo de migração, né? Como que se dá essa construção? Vamos lá. 1 minuto e Vamos- 40, Tem chão ainda. vai demorar esse vídeo. Inteiras no interior do Japão que são abandonadas. E assim, isso acontece por causa da migração que acontece, né? Dos jovens que estão começando a entrar na faculdade ou a arrumar um emprego e eles abandonam as cidades de interior que eles moram para vir para Tóquio tentar uma consigo, oportunidade melhor. Assim como acontece no Brasil e acho que na maioria das cidades do mundo, quer dizer, dos países, que os jovens vão para cidade grande tentando oportunidades melhores. Então aqui não é diferente. O problema começa quando a gente mora em um país onde sofre crise de natalidade. Que eu acho que todo mundo já sabe, né? O mundo inteiro tá sabendo. Eu acho que não é aí que nascem começa o pessoas problema, no não. Japão. E a população daqui é muito velha, então as pessoas estão partindo e deixando suas casas. E por isso que Comunista de verdade é o Light mesmo, que grava sem câmera. A gente é safado. Não, assim, a gente tem uma câmera que tá bugando. Daqui a pouco você vai ver que vai é. piscar em verde a nossa tela aqui da webcam. Ó, a galera chegando pelas histórias do Psy, hein? Tá vendo? Eu falo, mano. Meus stories é bombado, Pra mano. alguma coisa serve, Psy. Então. acontece de ter muitas cidades abandonadas, porque são cidades onde a população que mora ali é majoritariamente ou 100% idosa. E conforme esses idosos vão falecendo, a cidade vai ficando menos populosa. E obviamente uma cidade onde só tem idosos também não tá nascendo gente. Então não tem próximas gerações para manter aquela cidade em pé. E aí ela desaparece. Diferente do que muita gente imagina, o problema de natalidade do Japão não está ligado com falta de vontade apenas das pessoas de ter filho ou de se relacionar com outras pessoas. Existe isso também, né? Já tem pesquisas que falam que os jovens de 18 a 24 anos daqui, eles não têm interesse em construir família, casar. No mundo todo, eu acho que isso, né? Que tem muita gente que eu conheço que não quer ter filho, não tem e não quer. E nesses países desenvolvidos, né, principalmente, essa fita de vale a pena ter um parasita na minha casa, sabe? Choices. Escolhas na tradução livre. E seguir as gerações. Mas isso acontece por causa de uma crise que o Japão sofre, que é muito pouco falada, porque o Japão é muito bom em esconder os problemas dele, né, com animes. E quando eu digo crise, eu tô falando de financeiro, porque elas não têm dinheiro pra criar criança mais. Pra vocês terem ideia. Não, só um negócio, né? A galera fica falando que não, os países socialistas, a Coreia do Norte, nananã, lá é tudo fechado. Aí você chega aqui e vê um país capitalista do Oriente também, mano. Sabe, tipo, não é uma questão de... Todo mundo tem políticas de protecionismo, cara. Os Estados Unidos é um dos maiores nesse sentido, né? Né? Eles policiam, inclusive, pelos outros, né? É o protecionismo para os outros países. É incrível isso. Ó, você não vai fazer comércio com aquele outro país lá, hein? Porque pelo seu bem. Eu voltei pra gente escutar ela falando Dos animes. isso de novo. Ó, tá lenta essa... Tô falando essa... Aí, vai dar pau essa câmera. Não começa, mano. Não. Ela tá com um lagzinho. Ai, meu Deus. Manda um pix aí, galera. Falada, porque o Japão é muito bom em esconder os problemas dele, né, com animes. E quando eu digo crise, eu tô falando de financeiro mesmo, tipo, as pessoas aqui, elas não têm dinheiro pra criar criança Aqui, mais. ó. Pra vocês terem ideia, desde os anos 90, que o salário mínimo do Japão não aumenta. Então as pessoas aqui ainda recebem a mesma coisa que se recebia nos anos 90. Só que o custo de vida hoje, em 2023, é muito maior do que nos anos 90. Ficou bizarro Então é isso. óbvio que naquela época era um pouco mais fácil eles criarem crianças e ter família. Que existe uma cultura muito forte do homem trabalhar para sustentar a família e a mulher ficar em casa cuidando da criança. E é uma questão estrutural mesmo, tipo, as empresas é que elas não contratam mulher. Eu não sabia disso quando eu cheguei. Ó, vamos ler o título aí. Vamos voltar um E é pouco. uma questão estrutural mesmo, tipo, As vagas não podem deixar claro que não contratam mulher, porque é outra lei. as empresas é que elas não contratam mulher. Eu não sabia disso quando eu cheguei aqui. Então é comum ligar na empresa e descobrir por telefone que só contratam homens.
Então eu passei por muitas frustrações ligadas a isso, E aonde eu aqui, procurava que quando contratam, pagam menos pra mulher. Bom, isso aí em todo lugar do mundo, né? vagas de emprego e quando Que é uma chegava lá eu tinha putaria. todos os requisitos, menos um PIN. E aí eu não era contratada. Isso é um problema muito grande estrutural do Japão, que também contribui para a baixa natalidade, porque se é difícil você sustentar uma família com mais de um salário, imagina com só um salário. Por isso que as pessoas trabalham muito aqui também. O salário aqui é por hora, então quanto mais horas você trabalha, mais você ganha. Fica fácil de entender por que tá rolando toda essa crise aqui no Japão quando a gente lembra dessas coisas. Não dá pra gente falar da crise imobiliária daqui, por exemplo, sem lembrar da baixa natalidade. Os jovens estão pagando cada vez mais imposto, tá cada vez mais caro ser jovem em um país onde a gente tem que, com todo respeito, sustentar uma população tão velha. Agora que a gente já entendeu isso, eu vou contar pra vocês sobre a questão da É, crise que eu acho que imobiliária. Deu uma viajada aí, né? aí dá uma viajada, porque como tu acabou de falar, né? A galera continua trabalhando, a galera precisa pagar aluguel, a galera não tem salário, então a galera tá velha e tá trabalhando com 75, 80 anos, ainda tá trabalhando. E a gente até vê isso bastante retratado em filmes, né? Sim, É, na Ásia. historicamente, né? Mas é aí que é interessante, né? Ela tá jogando fato pra caralho aqui, ó. Pá, jogando aqui no ping-pong aqui, tá mandando só certeira. E aí, de vez em quando, ele entra justamente o quê? O liberalismo, né? Que vai falar o quê? Que vai falar, não, realmente, né? Tá foda aqui, o salário mínimo não aumenta desde os anos 90, mas a culpa é da natalidade, pô. Não tá nascendo gente, olha só. Aí, não sei o quê, porque nós tá... as empresas não contratam mulher, porque não sei o quê, então... Não, mas olha só. Enfim, a fita é essa, né? Toda hora tá vindo os fatos, aí chega um negócio do tipo... Pô, vamos escutar o que ela falou. Vamos. Sustentar uma população tão Aí Sustentar o jovem tem que sustentar a população. Tipo, isso daí é um discurso full liberal de, o olha, liberal. é por conta disso que a gente vai ter que jogar a galera, a Previdência pra 112 anos, porque senão vai ser só o jovem que trabalha e o velho vai ficar aí às custas, nossa, vai se fuder. É, essa é a desculpa que dão, por exemplo, para passar a reforma da Previdência. da Previdência aqui no Brasil, né? E acho que tem outro ponto, né? Ela citou crise imobiliária também aí no Japão, né? A gente tem que entender que essa crise não é uma crise qualquer e não é uma crise pela crise. É uma crise causada pelo próprio sistema capitalista e causada especialmente pela especulação imobiliária. Por que existe essa crise? Porque a crise faz com que determinados imóveis em determinadas regiões da cidade aumentem o valor, supervalorizem além do que deveriam e em outros lugares baixe muito o preço para colocar a galera da população que eles querem que fique na zona mais periférica possível, tá ligado? Uma crise imobiliária, como o Psy termina nessa fala dele, ele termina dizendo, faz parte dessa crise imobiliária, porque faz parte de como funciona o sistema de especulação imobiliária para poder que grandes empresas, oligarquias na mãos de poucas pessoas lucrem absurdamente, você jogar a população para morar lá no caralho e você colocar o emprego delas aqui, saca? Então, assim, essas vilas aí abandonadas e tudo, ela já falou mais de 3 vezes que não dá pra gente falar disso sem falar de baixa natalidade, pois eu consigo explicar isso tranquilamente com baixa natalidade. E com certeza a gente consegue citar aqui exemplos de lugares que, olha só, a vila lá não muda a população lá. Por exemplo, exemplo claro, tá ligado? De quantas cidades que a gente tem no interior que a taxa populacional é basicamente 1, basicamente não aumenta nem diminui a quantidade de pessoas e mesmo assim as pessoas a cidade não fica. Ela expande, né? A cidade não morre, tá ligado? A galera não vai embora. Não é porque o jovem tá saindo de lá que a galera morre, tá ligado? Não é porque não tá nascendo gente, tá ligado? É porque não dá pra você viver naquela cidade. Hoje em dia, a gente precisa viver no grande centro. A gente não tá no grande centro, a gente não tem acesso a coisas, por exemplo, hospital. A gente não tem acesso à educação de qualidade. E aí, então. E só uma observação com base no que o Cauê falou também, que eu ia falar isso, né? Você vai olhando, prestem atenção no cenário que ela tá. É só casa, não tem nada em volta. Ela não passou na frente de um mercado, de um posto de saúde, de nada. Parece que isso daí é estritamente um bairro residencial. E aí entra no que o Cauê falou, né? Quanto que você tem que se locomover pra chegar nas coisas que te sustentam, né? Ó, Gelo falou aqui, ó. Cara, minha mina mora em Santo André e trampa em Mauá. É assustador pra quem é do interior ver como é desgastante essa rotina de morar bizarramente longe do trampo. Cara,
As pessoas passam horas e horas de vida dentro de um transporte precarizado, tá ligado? Que é uma bosta pra você ir e voltar do trabalho, cara. Que devia ser um negócio simples, mano. E aquela fita, né? Se você não precisa gastar 4 horas, né, no transporte e de volta no seu trabalho, você consegue tempo, por exemplo, pra, nossa, jogar um dominó. Olha como a qualidade de vida já vai lá em cima, né? Mas, qualidade de vida diminui o lucro. Então não Uhum. pode. Ela fala assim, sim, mano, eu que tava de rolê, fico em choque, imagina o dia a dia. Se a luz às 6 da tarde não te radicaliza, nada vai. Foda, mano. Sensacional. Velha, agora que a gente já entendeu isso, eu vou contar pra vocês sobre a questão da crise imobiliária que acontece aqui. Tóquio é uma cidade super populosa. Não só Tóquio, mas todas as cidades grandes, assim, do Japão, elas Os são plantas extremamente bonitas pra populosas. caralho, hein? Não, só um outro porém, né? De novo, o ponto de olhar no fundo. Ela está em Tóquio, ela tá falando que é uma. Ela tá em Tóquio, né? Ou não? Então, ela falou que sim. Porque assim, ela tá falando, cidade muito populosa. Só apareceu ela de pessoa no vídeo até agora. Ela tá em alguma subúrbio, periferia de Tóquio. Enfim. Não só por locais, né, pessoas jovens que estão tentando construir sua vida, mas também por turista. Tipo, não tem espaço pra todo mundo, gente, juro. Quem mora em Tóquio sabe. Agora, principalmente que abriu as portas pro turismo, tá parecendo um formigueiro. Tipo, é impossível você comer em qualquer lugar. Se a pessoa trabalha fora, no horário de almoço dela, ela quer almoçar em algum lugar específico, é muito mais difícil você ter tempo pra isso, porque tá tudo com fila. Como Tóquio tá cada vez Não, é o que a gente tava falando, né? Parece São Paulo, assim, também, né? Uhum. Toda essa descrição que ela tá falando. É claro que, Tóquio existe, sim, ó, né? Apartamentos de 3 metros quadrados. Sim, São Paulo tem apartamentos de 6 metros quadrados. Sim, entendeu? Mas Tem a assim, mina que a gente tava reagindo lá, que ela mora no banheiro do pet shop que ela trabalha, né? Enfim. então, por mais específico que seja o exemplo dela, é um exemplo, é uma condição generalizante de grandes centros. mais difícil de viver, tá rolando também todo um incentivo, entre muitas aspas, do governo para as pessoas saírem de Tóquio e voltarem a morar em cidades do interior. Não só para Que essas cidades incentivo. voltarem a ter população jovem e não morrer e não serem abandonadas, porque imagina o prejuízo que isso não dá também pro governo, entendeu? Ter que manter de alguma forma uma cidade que não tem pessoas morando. Ou os comerciantes mesmo dessas pequenas cidades que eles têm que se manter de pé sem ter nem clientela. Tem toda uma discussão da galera jovem falando: ok, vocês querem que a gente volte pro interior, mas a gente vai trabalhar com o quê? Como que a gente mora no interior se não tem como se sustentar porque não tem emprego? E aqui no Japão eles têm umas visões muito antigas sobre certas coisas, então a gente acha que aqui é um país super evoluído, onde é tudo muito moderno, e não é bem assim. Então existem muitas empresas aqui onde as pessoas conseguem, têm condição completamente de deixar os funcionários fazer home office e eles simplesmente não deixam, porque eles acham feio fazer home office. Os chefes literalmente falam: como é que eu vou saber se o funcionário tá trabalhando se eu não tô vendo? Então isso dificulta da galera poder voltar para os interiores e fazer essas cidades reviverem novamente. Tipo, não tem emprego. Ok, as cidades são cheias de idosos, mas eles falecem e cadê a família deles? Por que as casas ficam abandonadas? Tipo, não tem ninguém para herdar essa herança? Casa, aqui no Japão, não é um investimento, não é algo que valoriza com o tempo, muito pelo contrário, casa aqui perde valor conforme ela vai sendo usada. E isso também tem uma raiz, né, na história mesmo do Japão, porque antigamente, muito antes das guerras, né, que aconteceram aqui, as casas eram feitas para durar. Então elas eram feitas para durar muito tempo. Como teve muita destruição, eles tiveram uma urgência em construir casas muito rápido para a galera ter onde morar. Então acabou que a quantidade superou a qualidade. Então as casas aqui, elas duram hoje em dia, em média, 40, 50 anos. Depois desse período, as pessoas aqui literalmente botam a casa abaixo. Mano, minha casa que meus pais construíram teve que reformar recentemente porque não tava aguentando mais já algumas coisas, mano. Eu ia E fazer. tem 35 anos a minha Ia casa. fazer acho. comparação com. Eu pensei que ela ia falar, tipo, que nem as casas dos Estados Unidos, que é feita de madeirinha que você. Ah, não, De aquilo MDF, lá. tá ligado? Se Mas. vier o lobo mal lá e soprar aquelas casas lá, cai, mano. Ó, o Torres mandando ali, ó. Boa noite, senhores. Boa Lembram do vídeo de noite. Outer Wilds do Lucas, nos quais indiquei no tempo? Eu lembro Opa, muito bem. saiu aí ontem, antes de ontem. Lembro de você também, Torres. Ah, Not Lucas, isso. @ Not Lucas. É, o Naughty Lucas é o parceiro dele, né? É, o. Vamos continuando aqui. Esse Tipo, vídeo foi tá uma ficando longo. nova. Quem tem dinheiro, né? Quem não tem dinheiro,
simplesmente abandonam. Porque não vale a pena você vender ela, você não vai conseguir um grande dinheiro numa casa que está usada aqui no Japão. Não vale muito a pena você tentar reformar. Você vai perder muito dinheiro se você tentar reformar. É melhor você destruir a sua casa e construir uma nova ou abandonar. Por isso que os idosos, Porra. por mais que eles tenham herdeiros, os herdeiros É bom do ponto de vista até da especulação imobiliária, isso, né? Tipo, eu acho forte, talvez seja meio cético de que é melhor você abandonar a casa do que você vender, por mais que você vá receber menos vendendo. O que você recebe abandonando? Né? Não entendi. Não, é que ela tá falando ela tá falando antes das famílias das pessoas que, por exemplo, você tem sua avó morre, ela tinha uma casa, e aí assim, compensa mais abandonar aquela casa ou coisa do tipo, entendeu? Uhum. Porque assim, deve ter gastos, sei lá, não sei como que funciona esse abandono também, tá meio estranho, tipo assim, abandona, Uhum. tipo assim, você deixa o registro da casa, você põe fogo no registro. Tipo, isso vai ter que pagar a porra Você do não tem, IPTU, você não mano. tem que pagar IPTU, se for isso, abandona mesmo, porque isso é mais barato, mano. Aí a Ana, salve Ana, bem-vinda. Ela até falou, mas quem vai comprar? Isso daí também é o ponto da especulação Eu acho que esse é imobiliária. o principal ponto. As casas não estão abandonadas porque a galera não sabe o que fazer com a casa, porque a casa tá muito velha, não sei o que. Não, é porque não consegue vender. Eu acho que essa fita. Não consegue vender a casa. Ó, o Gelo falou ali, tem uma moça no Insta que o rolê dela é só ficar reformando casa no Japão. Agora dá pra sacar porque ela não tem tanto mercado. Porque ela tenta no mercado. Ah, dá pra sacar porque ela tem tanto mercado. Talvez seja essa a questão. Pode ser, né? Pode ser. Aham, acho que vamos pensar nesse sentido também, né? Porque, tipo assim, ó, não adianta você ter uma casa lá no interior que não é em Tóquio, como ela falou que não tem emprego. Quem que vai morar no interior primeiro? E se você vai morar lá, por que você vai comprar uma casa que é, sabe? Tipo, Que é fodida. é O que também é estranho pra mim. Porque 40, 50 anos é muito tempo. muito tempo, mano. Mas assim, numa vida você teria que reformar a casa ou mudar de casa, né? Ninguém, o tempo de vida médio sobe pra cima de 50 anos fácil. É que também eu acho que é uma vida, se pá, diferente lá também, né? Por mais que a gente esteja falando. É só casão aí, tá, fi? Por mais que a gente esteja falando que a galera tá sem salário mínimo no aumento desde 1990, etc. É só casão esse lugar que ela tá aí. Então, assim, uma pessoa de fato, uma família, por exemplo, a minha família mudou de casa 5 vezes, saca? Porque. Eu moro na mesma casa desde que eu nasci, mano. Então, e qual que é o ponto que eu vou colocar? Porque, tipo, a gente morava numa casa super pequenininha, tá ligado? Não era barraco de forma alguma, mas era uma condição bem ruim. E aí, conforme a gente conseguiu melhorar a nossa condição, tipo, aí a gente, pô, vamos pra um bairro mais próximo do centro. Aí vai trazendo. Então a gente mudou 3 vezes, só que daí meus pais se separaram, daí minha mãe mudou, daí meu pai mudou. Uhum. Então, tem isso também, eu acho que a galera que é mais rica, ela tende a ficar na casa pra sempre, assim. Porque daí, novamente, também tem esse lance de a casa ser melhor construída e tudo. Ó, falaram duas coisas. A Ana falou sobre a questão climática também, né? Acho que é importante pensar nisso. Até levando em conta que o Japão tem muito terremoto e coisa do tipo, né? E o Gelo falou, ninguém faz casa nova, tá ligado? E o rolê dela, da moça lá do Instagram, é pegar a casinha tradicional lá no interior e deixar habitável. Uhum. Então, acho que também tem isso, né? Porque a casa parada, ela vai se deteriorando mais do que se você estivesse vivendo lá, eu imagino. Isso é fita, isso é fita. E respondendo o Torres, a gente também recebeu uma indicação pra gente assistir um vídeo lá no canal do Not Lucas. Manda o link aqui, Torrezan, faz favor. A gente Fica vai mais fácil. a gente vai estar olhando. O Jonathan, né, falou pra gente assistir um vídeo lá. O Jonathan. Falou, acho que era do Life is Strange, não era? Aí eu não sei. Depois a gente olha ali. Ó, Renata, salve Renata, beleza? Ela falou, mas mesmo uma casa bem construída precisa de manutenção. Então, é isso, é o que eu tô falando. Quando você deixa ela abandonada, a manutenção custa mais caro a longo prazo quando você não faz ela aos poucos do que se você vai. Entendeu? Perfeito, perfeito. Até porque você não cuidar da casa, né? Você tá. É que nem escovar os dentes. É isso. Boa. É ótimo exemplo. Ai, caralho, Vamos Os continuar. herdeiros não querem essas casas que eles deixaram, entendeu? Eles deixam o negócio abandonado, porque é muito custo que você tem que ter com uma casa antiga, que se você quiser
vender ou se você quiser alugar, você vai ter que reformar essa casa. Fora todos os impostos que você tem que pagar para aquela casa ser mantida ali. Então, por isso que a galera abandona. É mais barato. E é por isso que o governo tá dando tantas casas de graça para estrangeiros. Mano, dá pra abandonar a casa se eu quiser pegar uma Pô, casa. qual Eu que é tenho a uma fita, né, casa mano? no Brasil e eu quero abandonar ela. O que que eu faço? Eu queimo a escritura, mano? Mano, eu acho que... Será que, tipo, se eu chegar pro governo e falar, toma, essa casa é dos 6 agora eles pegam? Não entendi essa parada, mano. Então... Não. Não dá. Não dá. Vamos ver mais o que ela fala aqui. Aí vem o pulo do gato, meus amores. Aí vem o que eu chamo de Aí- um leve golpezinho Ela tá fazendo merchan da nova empresa dela de vender casa pra estrangeiro. do governo japonês. Essa daqui é a mina do Instagram, Gelo. Mas, né, pra quem tem dinheiro, talvez não. A gente não vê isso muito no Brasil, mas quem consome o YouTube em inglês sabe que existe muito canal de americano que compra casa abandonada aqui no Japão e aí o canal deles é todo em volta da reforma dessa casa. E, cara, Ah o lá. tanto de dinheiro que eles gastam, eles sempre, tipo, com todo respeito, até meio engraçado de ver como eles ficam chocados, porque eles pensam que vai ser barato, do mesmo jeito que é barato reformar no país deles. Eles sentem o golpe no bolso deles, entendeu? Eu vi um vídeo de um cara esses dias. Nossa, muita coisa no chat, vamos por partes. A Ana falou, isso eu também não entendi da questão de abandonar, mas assim, não é igual prédio e terreno abandonado aqui, que a galera ocupa, etc. E o Light também meio que complementou, tem o BO do uso capião. Mas o que ela tá falando é sobre casas que não estão ocupadas. Tipo assim, ninguém usa a casa há muito tempo e aí o cara não precisa pagar os impostos que ela falou. Foi isso que eu entendi, tá? Pois que, porque, assim, ela diz que se você for manter a casa, você tem que pagar imposto. Uhum. Ela não diz que você não precisa pagar imposto se você não mantém a casa. É, Ao mesmo abandona, tempo, né? mas ela dá Ah. a entender isso. Ela dá demais a entender isso. O que pra mim é bizarro. Sim, o Torreza falou, deve ter alguma brisa que é diferente por lá, justamente por essa questão específica. Tem alguma legislação diferente daqui, eu imagino, mano. E o governo não faz nada, segundo ela. Governo não faz nada. Você pode sonegar imposto, então, mas... Às vezes o cara paga 5 anos e depois só perde a propriedade. Aí é maluquice. Porra, você paga por 5 anos e perde a propriedade, isso também não faz muito sentido. Na verdade, não pagar por 5 anos deveria perder, talvez, né? Enfim. Dias que ele disse que só pra tirar o entulho da casa, porque, lembrando, as casas abandonadas, elas vêm com tudo que tem dentro. Então, roupa, móveis dos antigos moradores, tá tudo lá dentro. E muitas vezes esses moradores eram acumuladores. Esse pá tem aquela fita também assim, pô. O maluco. A galera abandonou os avós, tá ligado? A galera mais velha, porque acontece demais isso. Também. Abandona. O maluco morreu. Ou precisou ir pro hospital e não sei o quê. E aí depois jogou no asilo. E a casa foi ficando ali. Aí dá pra construir um raciocínio aí de como que tudo tá dentro da casa. Não acharam ninguém, tipo assim, pra falar alguma coisa. Pega a casa, agora a casa é sua. Falaram, não quero. Não tinha tá ninguém ligado? que queria pra lá da família, ou a família tava pequena já. E aí a pessoa morre. Porque tem aquela fita de você herdar as dívidas também dos seus progenitores, né? Então, mas é. Eu acho que essa mina aí viajou, a Ana falou. Eu também acho que tá viajando pra caralho, mano. Mas vamos ver qual que é a conclusão. E ela falou. O nome do vídeo é que ela falou que ia ver, tipo, possivelmente ficar com ela de graça. Ela não explicou isso até agora. Ela tá falando, tá dando toda uma introdução e já passou metade do vídeo, mano. Então imagina, além de você comprar uma casa abandonada, que você vai ter que gastar muito dinheiro pra reformar, você vai ter que gastar dinheiro pra empresas tirarem os entulhos que estão naquela casa. E isso sai muito Só usar a caro. roupa dos Muito velhos, mesmo. mano. Joga. Que isso? Que timing, hein, pra pausar. Mano, é só você pegar faz igual os brasileiros. Pega o entulho e joga na calçada, pô, do vizinho, velho. É Você igual. escutou primeiro aqui, hein? Joguem tudo na calçada. Todo mundo faz isso aqui no Brasil, bicho. @ Cordilheira Cultural, joga tudo na calçada. Caralho, velho, vai ter que Pô, cortar essa parte do vídeo, mano. O velho tá muito puto ali. Ele tá tipo assim: você está filmando a minha casa? Nani? Eu vi um canal de um cara que ele disse que ele gastou $80 mil só pra tirar o lixo da casa. Que? E ele disse que esse foi o maior gasto que ele teve com a casa Onde que ele abandonada jogou o comprou. lixo, Foi mais mano? caro tirar o lixo do que comprar A multa casa. pra calçada não é tão cara.
Fora uma coisinha que eu descobri através de uma colega minha que tentou comprar uma casa abandonada aqui do Japão, que é o seguinte: eles dizem que a casa está sendo vendida de graça. Esse é o marketing que eles fazem, principalmente para estrangeiros. Existem muitos sites em inglês É Mas é mentira. isso que que você anunciam falou. essas casas abandonadas para os estrangeiros, né? Porque eles sabem que o japonês não vai comprar. Se o japonês quiser comprar uma casa, ele constrói a casa nova dele. Agora, a gente que vem de país onde Ó os otários aí, vem de fora pra ser enganado lá no Japão, mano. Adorei. Tô pensando assim, um cara tipo, putz, mano. O aluguel vai vencer aí, mano. Eu preciso achar um lugar pra morar. Pera, eu não compro casa, eu construo casa. Não é possível construir uma casa sair menos de 80 mil O lá. cara mano. vai morar numa canteiro de obra, assim, até construir. onde o mercado imobiliário é valorizado, você tá mal informado, você cai no golpe, né? Sites, eles falam que as casas são de graça. Só que a casa é de graça, o terreno não. Pois é, gente. Eles anunciam que estão dando as casas, mas você tem que comprar o terreno. Se você quiser pegar a casa sem comprar Mas é isso que acontece no Brasil, gente. A gente compra terreno, não casa, mano. É que a gente. Aí eu não sei. o terreno, você vai ter que pagar, tipo, um aluguel pro governo do terreno da casa. Então, no final das contas... Então a casa tá no governo, a gente sabe disso. Então abandonou a casa, ficou pro governo. Boa. Beleza. Tirem suas próprias conclusões. Pra mim, isso é um golpe. Mais um golpe pra gringo burro cair. Burro. Inclusive, tem uma casa Seu abandonada burro. bem aqui, ó. Pra vocês verem. Talvez como seja não é só uma difícil achar vegetação casa ali abandonada nesse exuberante. país. Eu tô andando nesse bairrozinho aqui que tem bastante Não, casa. deixa eu explicar que a Ana fez uma indagação importante. Sim, Como assim mentira, não compra hoje. casa, Marcelo? Acho que o que eu quis dizer é o seguinte. O terreno é mais importante pra mim. Vou dar o exemplo aqui de São Carlos com questão de enchente. Um Dama, lá onde os ricos moram, é um lugar que não inunda. Então, assim, a especulação imobiliária lá valoriza aquele terreno justamente porque é um lugar que não inunda, Tu entende? quis dizer de espaço, naquela noção É. pica de arquitetura que Assim, espaço não é lógico que a físico. gente compra a casa em si também, né? Mas assim, a casa tá atrelada a um espaço geográfico onde ela está, né? Também. Acho que a gente também tem que pensar nesse sentido de território como relação de poder, né? F-Clar? Ó, Psy, aquele prédio abandonado ao lado da F-Lar era isso aí também. Tinha sido doado, porém o prédio era de uma pessoa, o terreno de outra, daí o dono do terreno não doou, a Unesp não podia usar. Caralho. É essa que é a questão, tá vendo? Tem vários poréns nisso também, né? Não, é isso. É que o Psy acha que todo mundo fala arquitetês. Não, mano, é que minha cabeça é uma confusão, galera. Ele já deu duas formações sobre isso recentemente. Então, Aí eu só peguei porque eu fui numa formação com ele disso. As duas, no e caso. aí minha cabeça tá o tempo inteiro pensando nessas paradas aqui, assim, aí eu já tô meio que entrando nessa brisa, mas faz sentido. Obrigado pela pergunta, Ana, inclusive. Mozona, mano. Tinha um monte de projeto foda pra aquele lugar lá, tá Sim, ligado? lá era, inclusive, ia acontecer um negócio, ia Isso ter uma era em expansão. Araraquara? A FCELAR é a Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Fica. Casa bem antiga japonesa, que são exatamente essas casas que não duram muito tempo. Provavelmente, quando os donos não quiserem mais, elas vão ficar abandonadas. Outro problema muito antena da grande Sky. causado por essas casas que são abandonadas é para a própria vizinhança e para as cidades onde isso acontece. Tipo, se tem um bairro onde tem uma casa abandonada, todas as outras casas em volta perdem valor. A única Ah lá. saída Especulação imobiliária. Não consigo respirar, porra. Quem mandou isso de não conseguir respirar? Não entendi. Baiana System, né, mano? Ah, tá. É a música do Baiana Achei System. que era um comentário. Não. Mas é isso, galera. É especulação imobiliária, porra. Não tem nada a ver com pessoas velhas. Ou pessoas novas. Tem outro porém nessa história que eu pensei agora. Caralho. A indústria de construção civil lucra muito mais construindo mais casa do que vendendo as casas que já existem. Eles têm que pagar pra demolir. Tem que pagar pra tirar o entulho. Eles têm que pagar pra construir. Olha só. Pronto. A solução capitalista aí, ó. Esse tipo de corte em vídeo me dá muito desespero. Ela corta antes de terminar a palavra. É corte seco, isso aí chama. Eu já utilizei muito disso. Ô, Light, manda um feedback como é que tá os cortes dos cortes do Cordilheira lá. Depois falar pra nós saber como que o editor tá precisando saber. Editor vulgo Cauê. que eles estão vendo para resolver é realmente dar as Ideia. casas de graça e tentar fazer um marketing para gringo burro comprar. Vocês comprariam uma casa abandonada? Mano, eu tô muito conquistado pelo charme dela de xingar gringo. Mano. As expressões que ela usa, o bagulho lá do anime foi muito bom, mano.
Aqui, me conta aí. Um problema que vai ser muito difícil de ser resolvido. Estão começando a desenvolver um novo mercado, tipo, construir casas novas que são mais duráveis. Mas, de qualquer forma, já tem previsões de que daqui a poucos anos, mais de 1/3 das casas no Japão vão ser casas abandonadas. Então, é por isso que cada vez mais a gente vê o incentivo para estrangeiros comprarem essas casas aqui no Japão, que, como eu falei, japonês não vai comprar. E também um incentivo para os jovens japoneses, né, saírem de cidade grande para ir para o interior. Então, eu acho que cada vez mais a forma como a gente vive aqui no Japão vai ter que mudar. Eu tenho o pressentimento que o Japão demora um pouco para tentar arrumar as coisas. E muitas vezes o governo só começa a se mexer quando eles veem que o país está muito na merda mesmo, sabe? Tem muitos problemas que parece que são procrastinados até literalmente rolar uma pressão gigantesca e o problema estourar. Minha cara prisa. Imagino que esse seja seu nome. A gente precisa ter uma conversa, discutir esse sujeito no governo ali, porque de fato os interesses ali do governo assim não estão muito atrelados a tipo, nossa, como é que tá? De fato, essa situação, né? Porque tudo isso que tu tá trocando ideia com a gente aqui demonstra que tá dando muito certo, que tudo que o governo quer tá dando certo. Porque olha que incrível. Agora, com essas cidades, nessas vilas, essas cidades, esses pedaços, a cidade toda super desvalorizado, olha que interessante. É fácil a gente chegar, destruir uma parte lá, fazer uma nova área lá, por exemplo, um dama, saca? Tacar um loteamento lá ricaço, ou pelo contrário, fazer algum outro tipo de infraestrutura e lucrar pra caralho com esse valor aumentando. É o que a gente tem aqui, por exemplo, em São Carlos, né, que a gente chama de áreas cinzas, né? Que a Ana falou assim, é lugares onde, tipo, não tem gente de propósito. Eles deixam sofrer enchente, eles deixam sem infraestrutura de posto de saúde, de educação, de Pavimentação de rua, coisa, luz, de rua, pra esgoto. ninguém morar lá. Depois que ninguém tá morando lá durante tempo suficiente e o preço foi lá embaixo disso, os caras vão e anunciam um shopping, saca? Quando os terrenos já foram todos comprados Por quem tem grana, por quem tem grana. com Olha só. preço baixo pra vender mais caro. Isso é especulação imobiliária, gente. Então, por isso, eu particularmente não acho que vai se resolver tão cedo toda essa crise que rola aqui, tanto imobiliária, de natalidade, financeira também, né? Que literalmente tá tudo entrelaçado, um afetando o outro. Gente, esse foi um vídeo improvisado, eu tava andando aqui e resolvi conversar sobre assuntos. E é isso, like e se amou. Fofocas extras. Gente, isso aqui é outra casa abandonada. Mas essa aqui até que tá bem cuidada, não tá, tipo, com plantas e tal. E ali, ó, onde é a caixinha de correio, tá lacrado pra não botarem correspondência. Isso é uma das formas de você saber se uma casa que tá limpinha assim é abandonada, quando a caixinha de correio dela tá lacrada. É isso, desse lado da rua você vê praticamente todas as casas antigas, né? Daquelas casas japonesas que não tem uma durabilidade muito boa. E aí... Porra, não tem uma durabilidade muito... Isso tá me pegando muito. Com certeza, um dos motivos que essa casa abandonada tá toda limpinha e arrumadinha é justamente pra não fazer essas casas novas aqui da frente perder o valor delas. Horrível essas casas novas, hein? Resultados dessa Nossa, eu prefiro agilidade muito pra mais construir antiga. casa, a gente vê até hoje, tipo, olha esse bairro. As casas são praticamente todas iguais. E, gente, eu sei que existe um negócio de casas germinadas, sei lá, onde elas realmente são pra ser iguais, só que aqui no Japão é um negócio onde tirou muito da identidade própria. Mas as outras casas ali também não são muito uma diferente da outra do outro lado da rua, não, mano. Então, Da quem lacrou cidade foi o já. governo? Não faço ideia. Parece uma capela, realmente. Puta que pariu. Ou foi o governo ou foi o dono da casa pra abandonar ela depois, né? Japonesas, então, tipo, essa casa aqui preta, não é difícil você ver outra casa igualzinha a essa, no bairro vizinho. Como é que no Japão sabe que um bairro residencial em Tóquio, que não vai ser muito diferente de um bairro residencial, sei lá, em Osaka, sabe? Tipo, vão ter casas muito parecidas, porque tudo ficou padronizado. Então, se você for comprar uma casa aqui, Tu já entrou em qualquer bairro, até se você for no bairro de rico, todas as casas é igual, mano. Sim, esses condomínios fechados é tudo igual. Ela É falou, tudo essas igual, casas, as uma do lado casas da de outra, rico, igualzinha. No máximo, Porra, alguém mano. pintou de cor diferente. Nossa, a arquitetura rica é prega, mano. Crise estética. Não tem muito como você customizar ela, sabe? É quase como se fosse um The Sims. Vai ter um catálogo com as opções de cômodos
Sim, cômodos. Tipo, tem essas 3 opções de sala. E aí você tem que escolher entre as opções. E qualquer mínima customização é muito cara. É praticamente impossível você ver um jovem solteiro comprar uma casa aqui, sabe? Tipo, a maioria Ele não tem dinheiro, né? Salário mínimo não sobe faz 30 anos. Mesmo, com crianças. Os apartamentos aqui, muitos não aceitam casal com criança. Porque as paredes são todas muito finas, de drywall. Em apartamentos, especificamente, criança faz barulho. E a gente sabe que japonês não gosta de barulho, né? Por isso que casa aqui as pessoas compram mais por uma necessidade do que por um investimento. E é um negócio pra quem tem família mesmo. Ou, por exemplo... Oxi. Só que compra casa por investimento quem é rico, mano. Essa me pegou, mano. A galera não compra casa por necessidade. Essa me pegou. Que doideira, cara. Eu não vou nem falar nada. youtubers. É muito difícil você conseguir alugar uma casa aqui se você trabalha com YouTube, sabia? A maioria dos apartamentos Aqui no não Brasil é aceitam fácil. youtubers. E aí, por isso, tem muito youtuber aqui do Japão que tem dinheiro. Tem uma galera na internet aí que acha que o YouTube tá deixando todo mundo rico, mano. Ô, calma aí, mano. Que comentário é esse? Não, mano, é aí? verdade. A galera acha que o YouTube dá dinheiro. O que dá dinheiro é parceria, gente. Isso aqui precisa ficar muito claro, mano. O YouTube não dá dinheiro nenhum, velho. Se a cada 7 mil cliques você ganha 2 centavos, mano. Se o seu vídeo está monetizado. Vira aí pra nós terminar essa porra aí. Compra casa pra poder ter o espaço deles, pra fazer o barulho que eles quiserem. O Light ficou. O Light entendeu, mano. É isso, vamos embora. @Prisa, agradece. Arroba Prisa. Não, foi top. Mano. Essa mina é nada mais do que uma liberal no Japão, é isso. E nem não dá nem pra discutir qual que é a responsabilidade dela em ser moral ali, em ser liberal ou não, né? Então, Mas nem- é não é nem esse isso. o ponto né? também, O ponto não é esse. O ponto é que, infelizmente, o discurso não aprofundou em nada, né? E assim, o vídeo eu fiquei totalmente enganado pelo título. E assim, ela deixou 67 perguntas no ar na minha cabeça. Sim. Ao invés de eu entender mais a fundo a questão, eu fiquei mais confuso. Não sei vocês. Eu tô confuso também.